Olá a todos. Para aqueles que não me conhecem ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e agradeço a Deus mais uma vez por esta oportunidade de nos reunirmos, né, por meio da tecnologia, né, para que a gente consiga aí trazer um pouco daquilo que nós aprendemos. Eu faço parte, né, da grande família Caminheiros do Amor, que fica em São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, né, no número 1370, na cidade de São Paulo. E, mais uma vez, convidamos a todos para ter esse momento conosco, né, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma grande oportunidade para que a gente leve às nossas casas, né, e que todos aí que se sintam à vontade, que possam, né, compartilhar com aqueles que, né, vocês amam, né, aqueles que vocês gostam, e que percebam que o Evangelho e os ensinamentos da espiritualidade possam, de alguma forma, fazer parte na vida daqueles que estão ao seu redor, né, daqueles que vocês conhecem. Então, que nós possamos mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade, que possamos então vibrar para que em todos os lares possam haver harmonia, né, possam ter equilíbrio, que as pessoas que ali estão possam cada vez mais compreender as dificuldades uns dos outros e que possam se dedicar a auxiliar aos seus irmãos, auxiliarem-se entre si, porque o objetivo da constituição das famílias, né, seja de que forma for, é fazer com que todos que fazem parte dela possam se ajudar, né? Assim como espera Deus que um dia, né, toda a humanidade se sinta como uma única família, né? Assim nos dá a entender o Cristo, em que deveremos ser, né, um só rebanho com um só pastor, ou seja, que toda a humanidade possa se guiar pelo amor de Deus, né, pelo amor divino, e praticá-lo na sua essência para com todos os seus irmãos. Então, que a gente possa, né, começar por nós, e aí que a gente consiga levar para os nossos lares para as vizinhanças, das vizinhanças para as cidades, das cidades para os estados, dos estados para os países, e assim a gente vai contagiando o mundo, né, fazendo que cumpra-se, né, como nós falamos na prece de Cáritas, que uma fagulha do amor de Deus possa então abrasar a terra inteira. Bom, hoje nós vamos estar falando um pouquinho, né, sobre o trecho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos falando, né, sobre que a mão direita não saiba o que faz, né, a sua esquerda, e estamos nos itens, né, de 5 e 6, falando sobre o óbolo da viúva, né? Então, o óbolo, né, para quem não teve a oportunidade ainda de ter contato com essa expressão, são doações de pequenas quantidades, né? Então, alguns tratam, né, como sendo uma esmola, mas enfim, é uma colaboração em pequeno valor. Então, essa é a condição, né? E aqui, então, no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala aqui do Evangelho de Marcos, do capítulo 12, versículos de 41 a 44, e também no Evangelho de Lucas, né, do capítulo 21, versículos de 1 a 4. Então, eles registram aqui para nós, né, uma passagem com Cristo, e aí eles trazem aqui: e estando Jesus, né, assentado defronte de onde era o gasofilácio, né? O gasofilácio também era uma urna, né, onde as pessoas iam lá doar em espécie, né, ou em moeda da época, né, como doação. Então ele colocava aqui, né, e estando Jesus assentado de frente de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro, e muitos que eram ricos deitavam com mãos largas, né? E tendo chegado uma pobre viúva, lançou duas pequenas moedas que importavam, né, um dinheiro, e convocando seus discípulos, disse-lhes:
Na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento, né? Então, ou seja, ela doou aquilo que lhe era possível naquele momento, compreendendo que deveria fazer parte, né, daquele evento de doação para a caridade. Então ela contribuiu com um pouco que possuía, tirando inclusive do seu próprio sustento para aquele momento. Então, o que Jesus tenta trazer, né, para todos os que estavam ali, né, os seus discípulos, e para todos nós que agora estamos tendo contato, né, com esse ensinamento, é que quando a pessoa tem, né, boa vontade, quando a pessoa quer ajudar verdadeiramente, ela não fica presa, né, à condição de ter grandes fortunas para poder fazer isso, né? Ela não fica ali simplesmente esperando que Deus coloque nela, né, ou nas mãos dela, uma riqueza, ou seja, um grande valor em numerários, né, de espécimes, né, ou seja, moeda, para que ela, a partir daquele momento, comece então a fazer algo pelos seus irmãos, né? Então nós precisamos compreender, como Jesus falou, do pouco que temos, nós podemos compartilhar. E ele não fala isso em termos só de bens materiais, né? Ao longo da leitura nós vamos vendo que há muito mais coisa, né, que nós espíritos podemos fazer pelos nossos irmãos e até por nós mesmos, que não estão associadas a nenhuma condição de limitação de bens materiais, né? Nós precisamos fazer com que a caridade ela seja um sentimento que nós doamos, né, independente de valores monetários. Então, um trecho que Kardec traz aqui junto com a espiritualidade para nós nos atentarmos, ele nos traz aqui no item 6 uma grande reflexão, né, que ele diz aqui para a gente: não haverá os que inteiramente empenhados em beneficiar os outros se sentirão bem de começar por si mesmos, né, concedendo-se mais algumas satisfações, né, um pouco mais do supérfluo que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto. Então, é uma reflexão que nós devemos fazer, né? Falando aqui a condição, né, do Brasil, por exemplo, né, nós temos aqui, de forma oficial, algumas loterias que muitas vezes, em alguns momentos do período, né, ela concede ali como premiação é, uma quantidade muito grande, né, em dinheiro. E aí, muitas vezes, as pessoas nutrem essa ilusão, né, de que podem fazer um acordo com a divindade, né, pedindo que ele permita, então, que ela seja o ganhador de toda aquela fortuna, porque a partir daí, então, com esse recurso em mãos, ela começaria a fazer o bem para os seus irmãos. Então, iria ajudar um orfanato, né? Iria ajudar um asilo, iria construir, né, hospitais, iria ajudar a população de rua, iria ajudar, enfim, todos aqueles que precisavam. Então, ela acha que pode barganhar com Deus, né, essa questão da premiação, que ela então possa ser beneficiada melhor do que os outros, né, é, para que ela então pudesse fazer aquilo. Bom, né, é uma ilusão da nossa parte achar que Deus, a inteligência suprema, né, não seja capaz de perceber tudo que está em nosso coração. Qual é o nosso verdadeiro intuito em ter essa riqueza em mãos? Então, primeiro que nós também, na verdade, nós temos que perceber, né, que a riqueza,
como tantos outros desafios das encarnações, são concedidas aos espíritos no momento em que eles estão destinados a vivenciar aquilo, né? Então, cada um ou já teve ou terá o seu momento, né, de abundância de recursos monetários, seja em que época estiverem, para poder fazer disso um meio de evolução, né? Então, não é para satisfazer os nossos próprios desejos, né? Então, Deus também não vai ser, né, tão injusto de ficar concedendo a todos, né, conforme as suas vontades, né? Isso me faz recordar, né, um trecho, né, daquele filme O Todo-Poderoso, né, em que o personagem que representa Deus então concede, né, a um dos encarnados, né, a uma pessoa da humanidade, de ficar um tempo ali no seu lugar, né? E então chega um momento lá em que ele começa a receber um monte de pedido, um monte de pedido, um monte de pedido, e aí ele acaba se incomodando com aquilo. E aí ele simplesmente, antes de dormir, vai lá e concede a todo mundo, né, o desejo de acertar nas loterias. E aí então vira um desequilíbrio total, porque ao invés de todo mundo, de um só ganhar, ou algumas poucas pessoas ganharem um grande prêmio, né, todas as pessoas ganharam um pedacinho só, né? E aí ficaram todos revoltados. Então a gente já sabe que a humanidade ela não tem capacidade, né, de forma justa de lidar com a questão da abundância de recursos. Tanto que nós vemos hoje, né, na nossa sociedade, então muitas pessoas que gozam de toda uma condição de riqueza, de numerários, que esquecem os seus irmãos, né? Não é que a gente está pregando aqui que todo mundo que tem os seus recursos e que ganhou, né, e que vai abrir mão disso tudo, vai sair doando por aí, porque a própria espiritualidade nos esclarece no Livro dos Espíritos, né, que se toda a riqueza da humanidade fosse dividida de forma igualitária, né, em pouco tempo as distorções voltariam, porque tem espíritos mais evoluídos que são prudentes e previdentes, e tem espíritos que são imprudentes e imprevidentes, né? Ou seja, eles não sabem administrar os seus recursos. Então, a solução, né, para as coisas não está na igualdade das riquezas, mas sim na consciência de cada um de nós que tivermos um pouco que seja, sabermos fazer bom uso do que temos, né, e também compartilhar aquilo que temos em abundância, ou seja, aquilo que se torna supérfluo para nós, né, ou seja, que é acima do necessário. Então nós devemos então compartilhar com os nossos irmãos ou fazer com que esse supérfluo gere condições para que outros irmãos nossos possam também ter o necessário, né? Porque toda vez que um ser ele se preocupa demais em acumular riquezas de forma desnecessária, ele sempre vai estar tirando a oportunidade de alguém ter o mínimo necessário. Então nós vemos isso acontecer em várias nações, né, onde você tem um grupo muito pequeno concentrando toda a riqueza de um país e você tem uma grande parte da população na miséria extrema, né? Então, ou seja, toda vez que alguém quer acumular mais do que o que precisa, falta o necessário para alguém. E isso é uma conta muito simples, né? A gente tem que entender isso. E o que Deus espera? Deus espera que todos aqueles que tenham em abundância, que possam socorrer aos seus irmãos. Mas a espiritualidade também nos traz muitas coisas de importante nessa leitura do Evangelho, que nos mostra que nem toda a condição de prática da caridade está associada a valores, né, valores monetários que eles nos trazem, né? E também nos fazem um outro alerta, que a gente vai falar então agora, sobre essa condição, principalmente
daqueles que têm contato com a espiritualidade, né, por meio do espiritismo, muitas vezes buscam as casas espíritas, e aí então tentam fazer com a própria espiritualidade, né, já que não conseguiram com Deus essa barganha, tentam fazer com os espíritos uma barganha para que eles possam auxiliá-los, né, a ter esses bens. E aí então o que eles nos alertam? Que as pessoas que buscam isso precisam tomar muito cuidado, porque casas sérias e espíritos sérios não estão aqui associados à Terra, né, para satisfazer o ego e a vontade daqueles que aqui estão reencarnados. O trabalho da espiritualidade é um trabalho muito, né, bonito, voltado para o progresso de toda a humanidade. Então, eles nos trazem instruções, eles nos ajudam no bem que queremos fazer, eles nos amparam nos momentos de dores e dificuldades, eles nos orientam, né, por meio de instruções e inspirações a fazer as coisas certas, a seguirem os caminhos certos. Então, tudo aquilo que é permitido por Deus na condição do bem, eles estão aqui para nos ajudar. Só que do mesmo jeito em que do lado do encarnado, né, tem algumas pessoas que ainda não compreendem o verdadeiro sentido do amor, há também espíritos desencarnados, né, que estão nessa condição de brincar com o interesse das pessoas. Então, casas sérias, né, casas espíritas sérias, não vão se dispor a satisfazer a vontade de ninguém com relação à aquisição de bens materiais. Então, provavelmente, se a pessoa começar a querer buscar isso junto à espiritualidade, será atendida por espíritos que são zombeteiros, espíritos brincalhões, né? Espíritos que vão favorecê-la muitas vezes só para ter dela, né, o escravizamento, né? Vão torná-la escrava, porque a partir daí ele começa a exigir dela, né, as ofertas, as coisas, a atenção e exigir que ela trabalhe para ele, né, no seu propósito de domínio, de ser um ser dominante. Então, espíritos sérios não se dispõem a fazer essas condições. Então, aqui só para a gente ler, né, aqui ele nos faz uma referência ao livro dos médiuns, né, nos itens 294 e 295, que ele fala assim, né, que dizer dos que esperam encontrar para os circundar nessas buscas, ou seja, na busca pela riqueza, né, auxiliares entre os espíritos? Então os espíritos respondem a Kardec: é evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do espiritismo e menos ainda a missão dos espíritos, os quais Deus permite comunicarem-se com os homens, mas justamente por isso são punidos pelas decepções, né? Então, ou seja, eles vão tentando extrair isso, e aí alguns espíritos brincalhões vão concedendo algumas coisinhas aqui e outra ali para ele ficar meio empolgado com isso, só que depois então se encerra, porque mesmo os espíritos que são brincalhões ou beiteiros ou aqueles que gostam de fazer o mal, né, aos outros, eles não vão ter permissão de Deus para atuarem o tempo todo. Em algum momento, a divindade, então, encaminha espíritos com a missão de ir fazê-los parar com essas atividades, né? Então, eles não vão ficar trabalhando com a inocência das pessoas ou com a sua condição de ganância, alimentando a ganância e fazendo mal aos outros, né, por muito tempo. Então, isso é o que eles precisam compreender, que não será permitido, né, fazer todo esse trabalho, entre aspas, né, para aqueles que buscam ali a riqueza, a fortuna, o poder, qualquer que seja, né? Em algum momento, aquele castelo de areia, ele desmorona, né? Então, em algum período, ele vai conseguir até ter
alguma coisa para satisfazer a sua vontade, mas em algum momento chegará então a dívida, né? Chegará o débito ali para poder colocar as coisas em equilíbrio. Então, isso nós precisamos compreender. E uma parte importante, então, que eles nos falam aqui, né? Eles falam assim, bom, aliás, né, não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não a possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Então, é importante a gente entender que nós não precisamos de recursos materiais para ajudar determinadas pessoas, né? E até mesmo se nós não o tivermos naquele momento e nós tivermos boa vontade, nós podemos sempre unir grandes corações para poder fazer algo para alguém que necessita então desses bens materiais, se nós não o temos. Mas é importante a gente ressaltar que determinadas pessoas que estão no nosso caminho, né, inclusive já foi trazido no evangelho anterior sobre os infortúnios, né, pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes não estão com a falta do bem material. Então não lhes falta um alimento, não lhes falta um dinheiro para pagar as dívidas, né? Não lhes falta um bem material, uma roupa ou algum calçado. Não. Muitas vezes esses irmãos precisam da nossa atenção. Eles precisam que nós possamos doar para eles parte do nosso tempo, para que a gente consiga estar presente, para que a gente consiga estar ali de forma caridosa, amável, né? Sem intenção ou interesse de críticas, de julgamentos, nem nada. Só ouvir, só trazer uma palavra de conforto, né? Uma palavra amiga, oferecer-nos ali para ser um amparo todos os momentos em que ela precisar desabafar, né? Sermos alguém que possa ir lá trocar um curativo para alguém que está enfermo, né? Ou alguém que não consiga, esteja enfermo, não consiga se levantar da cama, que a gente possa então ir lá preparar um alimento saudável, né? Gostoso, para que a pessoa possa se nutrir e assim ela ir conseguindo recuperar as suas energias, as suas forças, né? Poder trazer ali um momento de confraternização, tomando um chá junto, né? Que a gente possa estar ali presente, ter boas conversas, né? Principalmente nós estamos aqui em algum momento em que irão ver este vídeo, é bom nós nos posicionarmos, né? Porque neste momento estamos vivendo ainda um processo da pandemia, então tem evitado muito as pessoas se reencontrarem, né, as pessoas terem aquela conversa olhando um no olho do outro, poder abraçar os seus amigos. Então algumas limitações dessa têm levado as pessoas a se sentirem muito só, né? Então, uma chamada de vídeo, uma conversa ao telefone, se não for possível, né? Se for possível estar próximo e respeitando aí todas as regras, né? Sanitárias, de prevenção, se for possível, melhor que a gente consiga estar pelo menos próximos uns dos outros. Então, neste momento, tem muitas pessoas que estão precisando disso, estão precisando de um momento, né, de amor, de compreensão, né? Infelizmente, muitos irmãos, em função da pandemia, retornaram para o plano espiritual, então muitos familiares estão neste momento ainda num processo de luto. Então é importante que a gente respeite esse momento, né? Porque o luto é um momento de reflexão, né? Então que essas pessoas possam compreender que não é um momento de dor, né? E a gente que não está naquele momento passando por isso, mas somos conhecidos, parentes, entes queridos, que a gente possa respeitar este momento, né? Que a pessoa possa ali
ter o seu momento consigo mesmo, refletir como que vai fazer da vida a partir daquele momento, como será ali os caminhos, né? Muitas vezes as pessoas tinham ali toda uma existência numa interdependência um do outro, né? Faziam as coisas juntos, planejavam juntos, e agora a pessoa se vê só. Então é importante que a gente compreenda, e nesse momento a caridade é isso, é compreender, né? Simplesmente sentando ao lado e só ouvindo, né? Sem necessidade de críticas, sem necessidade de trazer ali qualquer julgamento, só estar ali, né? Só ouvir, ou quando pedido, dar uma palavra de conforto, não uma palavra que machuque, mas algo que possa confortar um coração. Tá certo, meus irmãos? Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco daquilo que compreendi sobre o ensinamento do Evangelho, né, sobre o óbolo da viúva. E que tenham todos, então, né, excelentes dias daqui por diante, que tenham muita paz, muita harmonia nos seus lares, né? Por favor, né? Amem-se, respeitem-se, faça ao outro aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Não precisa exigir do outro que ele faça aquilo que queremos, mas que nós nos sintamos, pelo menos, dispostos a fazer algo pelo outro que gostaríamos que fosse feito a nós. E assim, quem sabe, um dia, a humanidade toda se respeitando, possamos estar, né, muito mais próximos e nunca mais vermos nesta terra um irmão que seja passar fome, passar frio, não ter um lar. Então que seja assim. Não fiquemos esperando fortunas caírem sobre nossas mãos para fazermos algo. Podemos compartilhar da nossa refeição, dividi-la ao meio e compartilhar com o irmão que não tem nada para comer, porque é muito mais importante que haja 2 pessoas alimentadas, que seja por pouco, do que ter uma em abundância e a outra sem nada para comer. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os seus lares, os seus dias e as suas caminhadas. Fiquem com Deus.